Mais um jogador colombiano entra na mira do Vasco. Atleta esse que atua no futebol espanhol e pode ser mais um jogador a chegar ao Vasco no meio dessa temporada de 2026. Botafogo e Fluminense tentam conquistar o coração do Marcos Lamáquia e tentam atravessar negócio da venda da SAF vascaína, que está muito próxima de ser concretizada. Ações da 777 penhoradas, o que pode atrasar a venda para Marcos Lamáquia no Vasco. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vasco abriu negociação com o meia colombiano Nelson de Ossa, jogador que atua hoje no futebol espanhol, tá atuando lá no Betis, né, lá da Espanha. Ele também vem sendo monitorado por um clube da Inglaterra, que é o West Ham da Inglaterra. Então o Vasco aí já abriu conversas, já abriu ali, né, uma negociação com o empresário do jogador, né. Hoje o jogador está avaliado em cerca ali de 7 milhões de dólares, né? O Vasco, obviamente, podendo fazer uma proposta de empréstimo com opção de compra, muito similar como o Vasco fez com o Cuesta, com o Robert Renan, com o próprio Carlos Andrés Gomes. O Vasco trabalhando hoje dessa forma, né, para poder minimizar risco e aumentar a possibilidade de fazer contratações de alto nível, né? Obviamente, até a transição, até a chegada do investidor que vai trazer dinheiro vivo aí para o Vasco poder ir forte ao mercado e fazer contratações de um nível cada vez superior. Mas, mudando de assunto, agora vamos falar um pouquinho sobre a venda da Vasco da Gama SAF, né, cara? Ontem, notícias importantes vieram à tona, né? O jornalista Thiago Leifert, ex-Globo, né? Atualmente trabalha no SBT em algumas transmissões. Ele trouxe à tona ali muita coisa, né, cara? Ele abriu ali muitas informações exclusivas, falou inclusive que toda a família Lamáquia, né? Todos da família Lamáquia, o Marcos Lamáquia, o José Roberto Lamáquia, são todos vascaínos aí, né? De coração, são pessoas muito ligadas ao Vasco. Mas ali no período da tarde, uma outra notícia acabou sendo trazida pelo jornal O Globo. Notícia essa aí em relação ao Fluminense e ao Botafogo. Pois é, os dois clubes entraram em contato com o empresário Marcos Faria Lamáquia para poder tentar convencer o Lamáquia a desistir dessa negociação com o Vasco e ir atrás da SAF ou do Botafogo ou do Fluminense. Olha que loucura, né, cara? Os dois clubes cariocas aí tentando dar uma rasteira nessa negociação, né? Tentando conquistar o Lamáquia a investir dinheiro, né? Ou no Botafogo ou no Fluminense. Mas pelo que soubemos, o Lamáquia não só é vascaíno, não só está muito avançado nessa negociação, como tem todo o respaldo do pai dele, que é o José Roberto Lamáquia, e da madrasta dele, né, que é a Leila Pereira, que no futuro acredito muito que vai acabar também tendo um envolvimento muito grande aí no controle dessa SAF vascaína. Informação chata para o torcedor do Vasco. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a penhora de 31% das ações da SAF do Vasco pertencentes a 777. Decisão em caráter liminar pode atrasar a venda do clube para Marcos Lamáquia. Quero te explicar em detalhes essa história. Hoje, o clube associativo, por conta dessa decisão, não pode vender ou transferir essa participação societária para novos investidores sem autorização judicial. A medida atende a um pedido da Matrix Capital, empresa que intermediou a venda da SAF para 777 em 2022. O bloqueio complica momentaneamente os planos do Pedrinho em vender a SAF para Marcos Lamáquia. Cheguei a contar para vocês que está tudo absolutamente acertado. Nessa quinta-feira, inclusive, eles estiveram juntos para assinar um memorando de entendimentos, o que deve acontecer desse anúncio nos próximos dias. Vamos aguardar como é que essa decisão na justiça pode impactar a tendência que o Vasco tente desbloqueio dessa liminar. Agora falar um pouquinho de mercado da bola, tá? O Vasco aí já confirmou reforço de peso agora para o meio do ano. Estamos falando de um reforço de peso para o meio de campo. Um jogador que está afastado há um ano e está voltando e vai cair como uma luva justamente no próximo jogo da Copa do Brasil com a ausência do Thiago Mendes, né? O Thiago Mendes não vai poder jogar, né, a primeira partida da próxima fase da Copa do Brasil. E aí o Ramon Rick, que seria, né, uma possível solução, né, que é um garoto da base, vem jogando muito bem, ele não está inscrito na Copa do Brasil, não pode jogar a Copa do Brasil até então. E aí temos quem? O retorno do Jair. Tá treinando, informação que tá treinando muito bem, o jogador tá pronto para voltar a jogar, né? Lembrando que a Copa do Brasil só vai voltar após a paralisação para a Copa do Mundo, e até lá, irmão, daqui a um mês e meio, 2 meses,
o Jair vai estar voando e vai poder ser esse camisa 8. Além disso, o Vasco também está buscando contratações, né? Ontem tivemos uma informação muito importante que as negociações entre o Vasco da Gama e o Tigres do México por 2 jogadores avançaram bastante. Quem são esses jogadores? O zagueiro Joaquim, brasileiro, que joga lá no Tigres do México, e o meia atacante Juan Bruneta, que é argentino. Parece que os dois clubes aí já vêm conversando há algumas semanas e parece que o Vasco aí deve formalizar uma proposta pela contratação desses 2 jogadores. O zagueiro Joaquim, que é um jogador experiente e já tem a aprovação do Renato Gaúcho, e o meia atacante Juan Bruneta, né? Um jogador argentino, habilidoso, né? Que chegaria para jogar como camisa 10, brigar por posição com o Rojas, mas o Bruneta que também pode atuar pelos lados de campo. Torcedor, a venda da SAF do Vasco é como se fosse um jogo de xadrez e as peças são modificadas de forma muito cuidadosa. Se a gente fizer um corte, uma cronologia, lá atrás, quando houve um movimento em maio de 2024 para a saída da 777 via uma medida judicial que continua valendo para que o associativo assumisse o controle da SAF, foi um movimento que o Vasco fez muito difícil, muito perigoso, porque resultaria em uma série de ações na sequência. Pois bem, o filme a gente já conhece, as peças do tabuleiro foram movimentadas, só que não teve ainda o checkmate. O que é o checkmate no xadrez? É quando você ganha o adversário. Você impõe a ele a derrota e ele não tem mais saída. Analogia à parte, o checkmate seria trazer um novo investidor e aí liquidar de vez a 777 e qualquer outra situação que a envolva. Quem é a Matix? A Matix é uma empresa que ajudou no assessoramento, na intermediação da negociação, cobra 16 milhões de reais de comissão dessa venda. O Vasco não pagou à época, na gestão do Jorge Salgado, no comando da 777, e a dívida foi ficando, foi protelando, tanto é que quando houve a negociação lá atrás com o Botafogo para uso do Newton Santos, e o Vasco irá fazê-lo assim que entrar na reforma em São Januário, houve até a possibilidade dessa dívida ser empurrada para John Textor pagar. Por quê? À época, o CEO do Botafogo é um dos dirigentes da Matix, um dos sócios, que é o Tairo Arruda. Ele não é mais o CEO, mas à época era. Naquele momento, a negociação não andou, não finalizou, e aí voltamos a estaca zero nessa dívida. Depois avançou a negociação, o contrato inclusive já está assinado, são 30 jogos pelo menos por temporada no Newton Santos, enfim. Mas a Matix agora aparece com uma decisão judicial expedida ontem da seguinte forma: o Vasco não pode vender as ações que são da 777, porque foi a parte que ela negociou, né, o contrato, sem que ela, Matix, deu o aval. É um pedido de segurança. Olha, Justiça, não deixe o Vasco vender sem que eu seja consultado, porque eu posso perder esse dinheiro. O Vasco entende que é um valor que está dentro da recuperação judicial para ser pago ao longo do tempo e com deságio. É uma discussão judicial. Ah, Fábio, então significa que isso aí vai emperrar o negócio, vai atrapalhar? Não. Mas é mais uma negociação. Gente, vamos parar para pensar. Nós estamos falando de uma venda do Vasco na casa de 2 bilhões de reais. Pote dívida, pote investimentos. 2 bi. Você acha que seriam 16, 17, 18, 20 milhões corrigidos, não importa, que iriam atrapalhar a venda? Ou uma negociação resolve? O lado da Matix é buscar uma segurança. Olha, não pode sair vendendo tudo e eu ficar a ver navios só chupando o dedo. É apenas mais um capítulo. É apenas mais uma peça daquele tabuleiro de xadrez que vai ter que ser movimentada, mas não vai impedir. A venda prossegue, há discussões importantes, como, por exemplo, valores a serem reinvestidos. Há discussões dentro da Sempre Vasco,
da atual gestão, que eu já trouxe aqui, não é nenhuma novidade para quem acompanha o canal, já falei isso aqui. Há peças no tabuleiro do Vasco contrárias à venda, há peças, e o Pedrinho está nesse lado de cá, que são favoráveis à venda. É isso, faz parte. Agora, existem aqueles atores, agora vamos para um outro tabuleiro, vamos mudar de cena, né? Um palco. Existem aqueles atores que querem aparecer, aqueles atores políticos de sempre no Vasco, aqueles que foram sem nunca ter sido, sabe? Aquelas figuras que gostariam de ter sido, aí levantam a bandeira, fazem um grito daqui e dali. Isso não ajuda na discussão. A discussão é o debate das ideias, de você propor, olha, isso aqui não é legal, né? Não é bacana para o Vasco, né? Na questão da ilegalidade. Então vamos fazer isso aqui assim, assim, que tal isso? Não. É o atrapalhar pelo atrapalhar, é o prazer de ser do contra. Não é uma negociação fácil. O Vasco não está vendendo 2 tomates, 2 laranjas. O Vasco está vendendo 90% das ações se for aprovado pelo seu sócio, porque na negociação anterior eram 70%. Enfim, é uma negociação um pouco mais longa. Tem Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, onde o Vasco está vivo e muito vivo. Internacional, nosso desafio amanhã. Não creio que o Cuiabá não vá para o jogo de novo, ainda não está 100% garantido, vai fazer uma avaliação hoje. PH tomou uma pancada no tornozelo, né? Girou ali e tal. Não acho que vá para o jogo, apesar dele fazer todo o esforço, porque segunda-feira tem a convocação do Ancelotti para a seleção, ele está na pré-lista, não quer dizer que está machucado, tomou uma pancada, faz parte do jogo, não é nada grave. Fez exames ontem e hoje terá o resultado, enfim, uma nova avaliação. Puma, titular absoluto do Vasco, né? O Barros volta ao meio-campo, só que o Vasco não terá Thiago e Rojas. Hugo Moura, Barros e quem? JP? Matheus França? Hugo Moura, Barros, Tietê? Hugo Moura, Barros e Nuno Moreira? Não sei, qual vai ser a escalação do Renato no meio-campo? Ontem o Vasco teve 3 jogadores pré-convocados para a colombiana, né? Cuesta, Andrés Gomes e Rojas. Pela bola que vem jogando, nenhum dos 3. Rojas talvez um pouquinho acima, mas a função dele é uma função que tem muitos jogadores ali de qualidade e de confiança, vi de Rames Rodrigues. Mas assim, se o Andrés tirar o pé do freio, que nitidamente ele está com o pé no freio, para não se machucar, para ir para uma Copa do Mundo e voltar a jogar, ele tem chance. Com essa bola, não sei não. Acho pouco provável. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa o like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, galera. Fui!